Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Um bom domingo para você, meu irmão, um bom domingo para você, minha irmã, filho e filha do Pai das misericórdias. É o segundo domingo da Quaresma. A cada semana, nós damos um passo significativo rumo à Páscoa do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado. A caminhada quaresmal é uma caminhada que todo o povo de Deus está realizando. Toda a Igreja Santa de Deus está realizando essa caminhada quaresmal, abrindo-se à graça da conversão para celebrar com o dom de uma vida nova a Páscoa do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado. A conversão, antes de tudo, é graça de Deus. A conversão, ela é pessoal. Ela brota do coração de cada um de nós e se verifica na vida concreta de amor a Deus, de amor ao próximo. Por causa do amor ao próximo, por causa do amor a Deus, a Igreja no Brasil vive durante o tempo quaresmal a campanha da fraternidade. Neste ano de 2021, a campanha da fraternidade tem como tema fraternidade e diálogo, compromisso de amor. E a palavra de Deus, que nos motiva a viver a campanha da fraternidade deste ano, é extraída da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 14. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Todos nós precisamos de conversão. E uma conversão, a vivência de um amor que nos leva a dialogar, que nos leva a respeitar a dignidade dos nossos semelhantes, a respeitar quem pensa diferente de nós, a não promover guerra, muito menos a violência, o ódio, a divisão. Cristo, pela sua Páscoa de morte e ressurreição, estabeleceu uma nova e eterna aliança e, portanto, nos convida a viver o dom de uma vida nova, sendo promotores de diálogo, paz, unidade e comunhão. É com essa intenção que nós vamos meditar o Evangelho deste segundo domingo da Quaresma. O Evangelho que está em São Marcos, capítulo 9, do versículo 2 ao versículo 10. Marcos 9, do versículo 2 ao versículo 10. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das misericórdias, o Evangelho deste segundo domingo da Quaresma é o Evangelho da transfiguração do Senhor,
que a tradição diz ter acontecido no Monte Tabor. Lá na Terra Santa, nós encontramos este monte, o Monte Tabor, onde Jesus transfigurou-se diante de Pedro, Tiago e João. Os discípulos acreditavam em Jesus como Messias Salvador, mas era muito difícil para eles aceitar a morte de Jesus. Era muito difícil para eles compreender que Jesus deveria realizar a sua missão de Messias Salvador por meio da experiência da paixão e morte, para que depois Jesus pudesse, ao terceiro dia, ressuscitar. Eles não compreendiam, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, o que significava ressuscitar dos mortos. Era um mistério tremendo. E por isso, eles precisavam de uma experiência para que eles pudessem entender que a paixão e morte de Jesus se tratava de uma experiência passageira, Páscoa, passagem. Sendo assim, o Pai das Misericórdias, ali no Monte Tabor, concedeu a Jesus a graça de ser transfigurado diante de Pedro, Tiago e João. Ou seja, uma antecipação misteriosa do que aconteceria com Jesus quando ele ressuscitasse. Aquela experiência, portanto, daria aos discípulos a coragem de poder perseverar no seguimento de Jesus, mesmo quando Jesus viesse a sofrer a paixão e a morte, para que eles pudessem, com esperança, crer na ressurreição de Jesus. Irmãos e irmãs, também na nossa vida experimentamos situações extremamente sombrias, situações que nos causam medo, nos causam pavor. Para que nós saibamos passar por essas situações, perseverando no Senhor, é necessário, antes de tudo, perseverar em Cristo. Interessante que na transfiguração de Jesus apareceram Moisés e Elias. Moisés, representante da lei. Elias, representante do profetismo de Israel. A nossa vida precisa da palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar dessa palavra para que nós perseveremos no Senhor. Inclusive quando nós estivermos atravessando situações sombrias, sofrimentos, situações que nós não conseguimos compreender, clamando a misericórdia do Senhor, clamando o socorro do céu. Mas também devemos ser agentes dessa perseverança na fé aos irmãos e irmãs que sofrem, solidários com os sofredores, ajudando aqueles que estão sofrendo para que perseverem no Senhor. Essa é a graça que nós pedimos em oração ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.